Boa noite a todos e todas. Eu queria hoje falar, eu fiz uma ontem à noite, de madrugada de hoje, né? Palestra virtual, sobre o que aconteceu na audiência pública, na Câmara de Vereadores e sobre o que estava acontecendo aqui na educação no Rio de Janeiro, sobre a proposta do Crivella e de uma possibilidade de retorno. E aí peguei os dados da Secretaria de Educação, que apresenta o número de estudantes, alunos, né, e alunas da rede de profissionais de educação, professores e quadro administrativo e pedagógico, e de apoio, cozinha, limpeza, etc., e do impacto que isso causaria e causará na vida na cidade do Rio de Janeiro. Então, se você pegar os dados que estão na Secretaria de Educação Municipal, constam ali o número de pessoas envolvidas. São por volta de 700 mil pessoas que estão, seja professores, sejam alunos, são 641.564 alunos, alunas, né? E servidores, nós temos 13.862 funcionários de apoio administrativo, dá um total de 53.777 vidas humanas de profissionais de educação. E um total de 641.564 alunos, estudantes. Se você somar o número de estudantes e o número de alunos, dá 700 mil, por volta de 700 mil, e se você multiplicar pelo número de pessoas residentes nas famílias, que são por volta de 4 por residência, você vai ter 2.800.000 pessoas em risco. Isso se você somar agora o número de professores da rede privada e estudantes, são mais de 40 mil professores da educação básica, sem contar administrativo, que deve estar por volta de 12, 13 mil, sem contar o número de estudantes, sem contar o número de estudantes do nível superior, de universidades públicas, FATEC, onde também sou professor no Instituto de Educação, 700 mil só na rede municipal. Você multiplica por 4, 2.800.000, que possam ser atingidos, as suas famílias, os mais próximos, sem contar os meios de transporte, sem contar as universidades públicas, federais e estaduais, institutos federais de educação, Cefetes, escolas técnicas da FATEC, institutos de educação no município. E você tem aí mais da metade da população em risco de contaminação. Lembrando que o Rio de Janeiro bateu o recorde de número de mortes no século, que cresceram 90% das pessoas mortas em casa em maio, né? Mortas em casa porque a grande maioria não quis procurar os hospitais. E o prefeito Crivella está propondo agora o retorno às atividades. De 10 a 15 de julho, as atividades da rede privada, e em agosto, em 1º de agosto, as escolas públicas municipais, com alunos da pré-escola e do 5º e 9º anos, que era o que ele tinha colocado lá naquela proposta de fazer as fases. Ele está antecipando essas fases. Então, além do número de mortes recordes, o hospital de campanha da Prefeitura do Rio Centro, dos 500 leitos, 183 estão disponíveis. Na segunda-feira, agora que passou, o número de mortes na cidade chegou a 6 mil, com 52.325 casos. É o segundo no Brasil. E ele está propondo o retorno. Além do retorno das aulas nas escolas particulares, nas creches e nas escolas privadas, como voluntária, facultativa, como é que o professor da rede particular vai se colocar na condição de
facultar não ir trabalhar para ser mandado embora? Ou como se propor a não ser voluntário? É facultativo e ao aluno e ao professor trabalhar. Se ele não for trabalhar, ele vai ser demitido. Sem falar os jogos de futebol, de ter o retorno do calendário de futebol. Expondo também os profissionais de comunicação, o apoio nas partidas. Sem falar que o prefeito está propondo também a abertura do comércio amanhã, de comércio de rua, de 11 às 17. E os salões de beleza também. Então, a probabilidade gigantesca do retorno da curva, que não tinha ainda achatado, nem tinha ficado estável, dela chegar a níveis... e quero saber a níveis assustadores. Quero saber se o prefeito Crivella e seu entourage lá, seu apoio, sua secretária de Educação, né, vão colocar lá na lápide deles que foi responsável pela morte de centenas ou de milhares de cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro. Ele vai admitir isso, que ele fez isso, que ele se propõe a fazer dessa forma? Uma boa noite aí para a Denise, direto de Curitiba, da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Estou aqui coordenando aqui a mesa e estou colocando aí meus acessos no Facebook, no Instagram, né? Professor Antônio Cláudio, Prof. Antônio Cláudio, Instagram, Prof. Antônio Cláudio, e YouTube, Professor Antônio Cláudio. Se você puder dar uma curtida lá, olhar o que tem de postagem, tal, acompanhar, eu agradeço. Eu vou compartilhar com vocês aqui, já são 8 minutos de... Passa rápido, né? Poxa, ao vivo. E estou, né, pré-candidato a vereador para a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da reportagem. Vou ver se eu consigo ampliar o que o Crivella falou. Deixa eu procurar aqui nas abas que ele compartilhou lá. O retorno. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui o tamanho da tela para ficar melhor para vocês verem. Tá dando para ver aí, gente? Tá falando ali do ministro também da Educação, né? São três matérias que eu queria conversar, mas a gente ficar nos 10 minutos aqui, depois eu vou comentar elas separadamente. Esse retorno proposto pelo Crivella, o ministro da Educação, que aparentemente era doutor, o cara é militar, deu uma informação falsa de ser doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e não concluiu o doutorado, não apresentou a tese, não é doutor. É mentira, né? Falsidade ideológica. E o desvio das merendas nas escolas da rede estadual. Eu vou fazer depois, amanhã, ou na segunda-feira também, comentários e questionamentos dessas situações que eu coloquei aí. Da nomeação do novo ministro da Educação, da possibilidade de retorno da rede particular e rede pública em agosto, e do desvio de verbas da merenda na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, né? Vamos ver mais uma denúncia, mais uma situação aí no Rio de Janeiro com relação a desvios de verbas, denúncias de superfaturamento, hospitais de campanha que não são concluídos, enfim. É uma condição muito triste, né? Saber que nossas lideranças, inclusive dessa empresa aí, que estaria ligada à filha a nora do Crivella, né? Casada com o filho dele, e tem uma empresa também que está em situação de irregularidade aí, de averiguação, no mínimo, né? Duvidosa da situação da empresa, de fornecimento, de superfaturamento na rede privada, com as OS, com a rede municipal, a rede estadual e a rede federal. Isso é muito chocante, sabendo que as mães estão aí com dificuldade para receber os cartões de alimentação na rede municipal, as cestas básicas que não chegam, e superfaturamento e venda
irregular na rede estadual. E na prefeitura, as mães estão reclamando da qualidade das cestas e que não receberam cartão alimentação de R$100 que as direções foram obrigadas a entregarem. Tá bom? Um grande abraço a todos. A gente for ficando por aqui. A gente se encontra em outra oportunidade. Eu vou estender essa análise aí dessas condições que eu apresentei aí, dessas 3 situações, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom final de noite de sexta-feira, um bom final de semana, um abraço e um beijo. Seguimos na luta. Tchau.